resolvi fazer esse vídeo. Tive alguns problemas relacionado ao OBS, né? E daí tive problemas com o vídeo, então resolvi fazer esse vídeo só baseado aí na tela mesmo, só para não parar o processo, né? E também não ficar travado nele, porque tem mais músicas para estar fazendo, então na próxima eu consigo fazer com a imagem e tudo mais, né? Então é o seguinte, ó, essa música aqui, ó, eu parei no último vídeo, que também deu uma travada relacionada à transmissão. Parei falando sobre as guitarras, né? Como que eu usei as guitarras. E nesse vídeo aqui eu vou dar uma explanada do trabalho que eu fiz no vocal, né? Então, a linha de vocal eu tenho nessa música é baseada em 3 tracks, né? De vocal, que são essas 3 roxas aqui. Eu fiz uma do verso e 2 do refrão, né? Diferentes um pouco. Então eu vou mostrar aqui, ó, o que eu trabalhei nessa track aqui de vocal. Vamos solar ela. Então vou mostrar aqui a cadência de plugins. Opa, aqui. Vamos clicar nesta aqui, ó. Usei então, primeiro fiz uma limpeza com o equalizador, né, para ficar bem top ela ali, algumas frequências que me incomodaram. Quanto a isso, é legal a gente falar que é o seguinte, esse suco que eu deixo aqui, né, essa abertura, às vezes eu faço o sweep aqui e pego a frequência bem certo, mas quando eu desço eu diminuo um pouco a banda. Para quê? Pra gente não perder tanto desse harmônico que fica em volta desse corte que a gente quer fazer. Muitas vezes a gente corta e é necessário que tenha a gente corta um pouco do harmônico que tem em volta, que é importante. Então gosto muito de frisar nisso, né? Nem sempre eu faço um ajuste fino como nessa banda aqui na quinta, né? Realmente eu pego e consigo deixar isso que eu chamo de suco em volta, certo? Daí, depois dessa equalização aqui, né? Essa aqui é de correção. Dificilmente eu coloco alguma coisa nela e sim retiro o que me incomoda. Daí aqui uma equalização artística, ou seja, aqui que eu vou trabalhar realmente colocar uma coloração, um brilho, um grave até certo ponto, né? Legal, galera, quando você vai pensar assim, até um negócio que eu tenho pensado muito, é você pensar a origem do som, o timbre do som, né? Todas essas relações musicais, porque você tem que conhecer o que tá a fonte original do som, para que depois você possa estar trabalhando ela dentro do programa. Um exemplo é a minha voz, né? A minha voz, eu sou um barítono e eu tenho uma rouquidão na voz, provavelmente, né, algo biológico aí, das cordas vocais e do jeito que a gente fala, né, e tal. Então eu sei que o meu método de canto, ele tem que ser adequado para minha voz. Se eu tenho uma voz característica, uma voz diferente, eu tenho que aprender a me virar com essa voz. E a forma mais correta de me virar com a minha voz, por incrível que pareça, é cantar ao extremo do natural. Quando a gente fala natural, significa que eu vou utilizar a minha voz, mas lembrando que eu tenho essa rouquidão, que eu tenho vários tipos de projeção, né, na minha voz. Então, por exemplo, eu tenho esse rasgado na voz, então posso usar isso, né, a cada minuto. Aí depende de como eu vou usar. Aí é a arte, né? É a parte artística da parada, beleza? Então é interessante você saber a fonte sonora para que você tenha uma base quando jogar lá dentro, como que você vai atuar. Por exemplo, a minha voz, ela é muito forte no médio, ela tem um brilho que eu gosto no médio. Porém, se eu erguer demais esse médio, ela acaba ficando áspera demais e fica muito ardida. Então tem que ter esse controle, essa limpeza, não exagerar, né? Tudo isso é as tomadas de decisões, porque mexer com áudio é tomar decisões, basicamente, né? Aqui, ó, usei um terceiro plugin, que é um plugin de simulação. Ele vai transformar, vai dar uma certa equalização, remetendo a esse modelo de microfone aqui, né? Realmente ele trabalha bem legal, para um tipo específico de microfone USB, mas eu utilizei no meu e deu muito boa, assim, ficou muito legal.
aqui um de-esser, realmente para tirar essa rouquidão da minha voz, ela não ficar tão erguida, né? Ela dá uma puxada pro soft. Coloquei aqui bem leve. Logo após tudo isso eu coloquei um CLA3A, focado em compressão. Gosto desse compressor porque ele é um compressor, acho que posso dizer que linear, né? Você não consegue mexer com ataque e release, ele é pré-definido, mas é muito bom. Então eu pelo menos, você começa a se habituar com alguns plugins e usar eles, né? Fica mais fácil. Por último, uma equalização aqui, ó, puxandinho um pouco pro médio agudo aqui, pra dar uma aparência melhor ali pra voz. Usei um equalizador aqui e puxei pro mid, né? Pra dar uma equalização mais pro meio, beleza? É essa voz aqui, ó. A cada segundo, sem o plugin, ó. Com os olhos fechados, penso na vida com o plugin que tenho levado o tempo inteiro. Tenho me perguntado o que aconteceu nessa voz. Eu puxei um pouco mais de brilho, né? E como o microfone condensador, eu cantei numa certa distância que pegou um pouquinho de sala, daí eu consegui dar essa equalização e puxar ele um pouco mais pra frente, certo? Logo eu vou mostrar com a música aqui. Aqui eu tenho a outra linha de vocal, que é a do refrão. Um vocal em estéreo. Basicamente, como eu usei o mesmo microfone, usei tudo, os mesmos plugins, ressaltando ressalvas, né? Alguma outra modificada, porque apesar de ser a mesma fonte sonora, às vezes ela vem com uma diferencinha, então uma trabalhadinha aqui e lá. E daí usei um de-esser estéreo aqui, porque essa faixa é estéreo, né? Mexi dela dessa forma aí um pouco diferente, né? E aqui no paramétrico, equalização, puxei um pouco para agudo aqui, ó. No mid, como essa faixa é estéreo, vai funcionar bem essa jogada. E aqui eu puxei um pouco do médio pro side, para abrir a voz bem pros lados, né? E essa voz aqui, ó. Estamos loucos, vivos por viver, nos resta pouco tempo pra se arrepender. Sem muita enrolação, já puxamos a terceira voz, que é o back vocal dessa voz. É isso daqui, ó. O que eu fiz nessa voz? Essa voz, é aí que tá isso que eu tava falando, o timbre antes de chegar dentro do programa, né? Eu já cantei com uma voz mais áspera, uma voz mais rasgada, puxando um drive mais controlado na voz, né? E daí aqui nos plugins usei quase a mesma cadência, mas em vez do... Opa, calma aí, deixa eu puxar ele aqui. Essa aqui. Em vez do SSL, eu usei esse Puigtech. Por quê? Porque ele é um compressor que eu consigo... Ele é uma equalização, né, que eu consigo colocar um pouco mais de brilho. Ele tem um brilho gostoso já na jogadinha do som natural do plugin aí, né? Então fica uma ardidinha a mais pro back vocal. Ó, as duas vozes juntas. Estamos loucos, vivos por viver, nos resta pouco tempo pra se arrepender. É isso daí basicamente, né, que eu utilizei, né, nessa música na questão do vocal. Então vamos lá, vamos colocar desde o início, rolando toda a música. Lembrando que essa música é bem influenciada em Bon Jovi e Ramones, né? Foram músicas que eu escutei durante a semana aí, fui curtindo quando eu voltei, né, da minha operação, e baseada um punk meio pop, algo assim. A cada segundo, com os olhos fechados, penso na vida que tenho levado
Legal o timbrezinho dessa guitarra, ó, bem Izzy Stradlin, ó. Os loucos, vivos por viver, nos resta pouco tempo pra se arrepender. Ó a guitarrinha do Izzy. Ó o som das guitas. Então é isso daí, galera. Falou! Eu tinha notado planos